E aí, pessoal? Que alegria ter vocês aqui no Fé em Letras, para mais um mergulho profundo na fé cristã. É isso aí. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um livro que mexeu muito comigo, Vivendo a Ressurreição do Eugene Peterson. Nossa, Peterson. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre como a ressurreição de Cristo pode transformar, radicalmente as nossas vidas. Peterson é realmente um mestre em nos desafiar, né? A ir além da superficialidade, a viver a fé de forma autêntica. Totalmente. Ele nos convida, a encontrar a presença de Deus em cada detalhe da vida, integrar a fé com a rotina, sabe? Ah, E antes de a gente começar, aquele recadinho especial, se vocês curtirem o episódio, não deixem de dar like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver por aqui. É a participação de vocês que nos ajuda a levar fé em letras para mais pessoas. com certeza. É muito legal ver essa interação, essa troca de ideias com os ouvintes. Exatamente. E por falar em troca de ideias, vamos mergulhar no Vivendo a Ressurreição. Bora! Peterson aborda a formação espiritual, de um jeito bem peculiar. Ele critica aquela busca por uma espiritualidade estética, sabe? Aquela que se preocupa mais com a aparência do que com a essência, como se a fé fosse um acessório para mostrar para os outros. É como se a pessoa quisesse ter um verniz de espiritualidade sem realmente se aprofundar na fé, né? Isso. E Peterson vai na contramão disso. Ele propõe uma formação pela ressurreição. Um processo que permeia toda a vida do cristão. Uma jornada de transformação profunda. Um caminho que percorremos lado a lado com Cristo. E o mais interessante é que Peterson não fala da ressurreição só como uma promessa futura, mas como algo que podemos experimentar aqui e agora, no presente. É verdade. Ele usa a metáfora de caminhar na terra dos viventes para ilustrar essa ideia. É um convite a viver a vida em toda a sua plenitude, com a consciência da presença viva de Cristo em nós aqui e agora. Mas convenhamos, viver essa plenitude não é fácil, né? A gente vive em um mundo que nos bombardeia com distrações, tenta nos moldar à sua imagem e nos afasta de Deus a todo momento. Sem dúvida, é um desafio constante. Mas é justamente aí que a formação pela ressurreição que Peterson propõe se torna tão crucial. Ela nos dá força para resistir a essas tentações e viver de acordo com os valores do reino de Deus, sabe? Como se fosse uma bússola que nos guia no meio da tempestade. Concordo plenamente. E para nos ajudar nessa jornada, Peterson destaca 3 elementos-chave para essa formação: a maravilha da ressurreição, as refeições da ressurreição e os amigos da ressurreição. 3 elementos que, se a gente se aprofundar, podem revolucionar a nossa maneira de viver a fé. É isso aí. E começando pela maravilha da ressurreição, Peterson usa as narrativas bíblicas para, nos despertar um senso de espanto, de admiração. Ele nos coloca diante do mistério da ressurreição, desafiando a nossa necessidade de ter tudo sob controle, tudo explicadinho. É como se ele dissesse: gente, abram-se para o mistério, nem tudo precisa ser explicado pela lógica. É verdade. A gente tem essa mania de querer controlar tudo, né? Mas a fé nos convida a dar um passo além da razão, a nos abrir para o inexplicável. E a ressurreição é o ápice disso. É o evento que desafia todas as nossas explicações, que nos coloca diante do poder absoluto de Deus. E o mais legal é que Peterson destaca o papel das mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. Elas foram as primeiras a ver o túmulo vazio, as primeiras a encontrar o Cristo ressurreto. Isso é revolucionário, considerando o contexto da época em que as mulheres eram marginalizadas, silenciadas. Nossa, é verdade. É como se a ressurreição já começasse quebrando paradigmas, subvertendo a ordem estabelecida, né? Imagina o impacto que isso teve na época. As mulheres, que eram consideradas menos importantes, se tornam as primeiras a testemunhar o maior milagre da história. Exatamente. E a reação dos discípulos diante do Cristo ressurreto também é de total perplexidade. Eles não conseguem compreender, se sentem desorientados, como se o mundo deles tivesse virado de cabeça para baixo. É como se a ressurreição tivesse desestabilizado todas as suas certezas, né? De repente, tudo que eles achavam que sabiam sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus, se tornava questionável. E é nesse estado de perplexidade, de desorientação, que a maravilha da ressurreição nos atinge em cheio. Peterson nos convida a descentralizar o ego, a abandonar a necessidade de controle e a nos abrir para o mistério da ressurreição. É como se ele dissesse: saem do centro do universo, gente. Deus é muito maior do que as nossas limitadas compreensões. Faz muito sentido. É como se a gente precisasse esvaziar a nossa mente, silenciar os nossos pensamentos, para que a maravilha da ressurreição possa ressoar em nossos corações. E para isso, Peterson destaca a importância do descanso, do sábado, do Shabat. Exatamente. O sábado é como um respiro, um momento para contemplar a grandeza de Deus, para nos reconectar com a nossa essência, para silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz suave do Espírito. É nesse estado de abertura que a maravilha da ressurreição pode nos transformar profundamente. Que lindo! É como se o sábado fosse um portal para a experiência da ressurreição, né?
Um momento para nos desligarmos da correria dia a dia e nos conectarmos com o divino. E por falar em conexão, o segundo elemento que Peterson aborda são as refeições da ressurreição. Ele nos mostra como Jesus se faz presente nas refeições com os discípulos, tanto em Emaús quanto na Galileia. É a presença de Cristo nas rotinas da vida, nos momentos mais simples, como se ele estivesse ali conosco, partindo o pão e bebendo o vinho. Que ideia incrível! É como se cada refeição se tornasse um encontro sagrado, uma oportunidade de experimentar a comunhão com Cristo vivo. Exatamente. Peterson nos convida a resgatar a sacralidade das refeições em um mundo dominado pelo fast food e pela desconexão. Ele nos lembra que a mesa é um lugar de encontro, de partilha, de comunhão, de celebrar a vida e a presença de Deus em nosso meio. Nossa, isso me fez pensar em como a gente banalizou as refeições, né? Muitas vezes comemos com pressa, sem prestar atenção ao alimento, sem agradecer, sem partilhar. E Peterson nos convida a ressignificar esse momento, a transformá-lo em um ato de comunhão, de gratidão, de celebração. Com certeza. É como se ele nos dissesse, gente, parem de comer correndo. Olhem para o alimento, sintam o sabor, agradeçam a Deus pela dádiva da vida, compartilhem esse momento com as pessoas que vocês amam, façam da refeição um momento sagrado, um encontro com o Cristo vivo. E a ceia do Senhor, a Eucaristia, é a expressão máxima dessa refeição da ressurreição, né? É a celebração do amor sacrificial de Cristo, a renovação da aliança com Deus, a comunhão plena com a comunidade. É um momento em que nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, nos unimos a Ele de forma profunda e nos fortalecemos para a caminhada. Sem dúvida. A ceia do Senhor é o ápice da nossa comunhão com Cristo e com os irmãos. Mas Peterson vai além. Ele nos mostra que cada refeição pode ser um ato sacramental que nos conecta à ressurreição. É como se ele dissesse, gente, não esperem a ceia do Senhor para celebrar a vida. Cada refeição pode ser um momento de gratidão, de comunhão, de encontro com o Cristo vivo. Que lindo. É como se cada garfada se tornasse um ato de fé, uma celebração da vida, da ressurreição. E falando em comunidade, chegamos ao terceiro elemento que Peterson nos apresenta. Os amigos da ressurreição. Ele critica a ideia do leigo como alguém passivo na fé, incapaz de vivê-la plenamente. Para ele, todos somos chamados a ser discípulos, a seguir a Jesus ativamente, independentemente de títulos ou funções. É verdade. Ele questiona essa profissionalização da fé, que cria uma distância entre Deus e o povo, como se a fé fosse algo exclusivo de especialistas, de padres, de pastores. Para Peterson, a fé é um dom para todos, um chamado a viver em comunidade, a caminhar juntos, a nos apoiarmos mutuamente na jornada. Exatamente. E o batismo é o símbolo dessa entrada na comunidade dos amigos da ressurreição. É um rito que nos liberta do individualismo e do consumismo religioso. É como se ele dissesse, gente, vocês não estão sozinhos. Vocês fazem parte de uma comunidade de fé, de um corpo, de uma família. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, caminhem juntos. Ninguém é uma ilha. No batismo, renunciamos ao egoísmo e nos comprometemos a seguir a Jesus, a viver em comunidade, a amar e servir ao próximo. É como se a gente dissesse, sim, eu quero fazer parte dessa família, eu quero seguir a Jesus em comunidade, eu quero amar e servir ao próximo. Aí Peterson destaca 2 imperativos do batismo. Arrepender-se e seguir a Jesus. Arrepender-se é mudar de direção, abandonar os velhos caminhos que nos afastam de Deus e trilhar o caminho de Cristo. É um processo contínuo de conversão, de transformação, de deixar para trás o que nos impede de viver a plenitude da vida em Cristo. E seguir a Jesus implica uma vida de oração e obediência. É buscar a vontade de Deus em todas as coisas, em cada decisão, em cada relacionamento, em cada momento. É viver de acordo com seus ensinamentos, com seus valores, com o seu amor. É ser sal e luz no mundo, é construir o reino de Deus aqui na terra com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos corações. É um compromisso diário de amar a Deus e ao próximo, de sermos as mãos e os pés de Jesus no mundo, de levarmos a sua mensagem de amor, de esperança, de perdão, de reconciliação a todos os cantos da terra. Uau, que conversa profunda. E a gente vai ficando por aqui nesta primeira parte do nosso mergulho em Vivendo a Ressurreição. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho em Vivendo a Ressurreição de Eugene Peterson. Na primeira parte a gente viu como ele nos instiga, né? Aí além daquela fé superficial, buscando uma formação espiritual autêntica, moldada pela ressurreição de Cristo. É verdade, a gente desvendou os 3 pilares que ele destaca para essa formação. A maravilha da ressurreição, as refeições da ressurreição e os amigos da ressurreição. 3 elementos poderosos que nos conectam à presença viva de Cristo no nosso dia a dia. E a maravilha da ressurreição, como a gente viu, nos coloca diante do inesperado, do inexplicável. Peterson usa as narrativas bíblicas da ressurreição, especialmente a reação das primeiras testemunhas, para nos convidar a um estado de abertura, de espanto. Ele quer que a gente se liberte daquela necessidade, né, de controlar tudo, de ter todas as respostas. É como se ele estivesse dizendo, saiam da caixa, gente. Abram-se para o mistério. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre se aventurar no desconhecido com confiança em Deus.
E a ressurreição é o exemplo máximo disso. A gente não consegue explicar racionalmente como Jesus venceu a morte. Só podemos nos maravilhar com esse ato de amor e poder divinos. Exatamente. É sobre se render ao mistério. Se abrir para a ação de Deus em nossas vidas, mesmo quando a gente não entende tudo. É sobre confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caos. E para cultivar essa abertura maravilha, Peterson destaca a importância do descanso, do sábado, do Shabat. Ele vê esse dia como um tempo sagrado para a gente se desconectar da correria do mundo e se reconectar com Deus, com a nossa essência. É verdade. No silêncio, no recolhimento, a gente consegue contemplar a grandiosidade de Deus e se abrir para a transformação que a ressurreição nos oferece. É como se a gente fizesse uma faxina na mente, sabe? Silenciasse o barulho do mundo, para ouvir a voz suave de Deus sussurrando em nossos corações. E por falar em transformação, vamos mergulhar agora no segundo elemento, as refeições da ressurreição. Peterson destaca os episódios bíblicos das refeições com Cristo ressurreto, em Emaús e na Galiléia. Momentos simples, cotidianos, que se tornam encontros transformadores com Cristo vivo. Ele nos mostra como Jesus se faz presente, né? Nas coisas mais simples da vida. Uma refeição em família, um café com os amigos. É a presença de Deus se manifestando no nosso dia a dia. Nos detalhes, nos momentos que a gente muitas vezes nem dá valor. É como se ele estivesse dizendo: gente, parem de achar que Deus está só lá no céu, distante de vocês. Ele está aqui agora partindo pão com vocês, compartilhando a vida com vocês. Intuição nos convida a resgatar essa sacralidade nas nossas refeições. A transformar cada refeição em um momento de comunhão, de gratidão, de encontro com Deus. E a gente vive em um mundo tão corrido, né? Muitas vezes a gente come com pressa, sem prestar atenção no alimento, sem agradecer a Deus por essa dádiva. E a gente perde a oportunidade, né? De transformar esse momento em algo especial, em um encontro com o divino. É como se a gente estivesse comendo só para alimentar o corpo e se esquecesse de alimentar a alma. E a ceia do Senhor, a Eucaristia, é o ponto alto dessa refeição da ressurreição, né? É a celebração do amor sacrificial de Cristo, a renovação da aliança com Deus, a comunhão plena com a comunidade. É um banquete espiritual que nos alimenta e nos fortalece para a caminhada. Com certeza. Na ceia do Senhor, a gente se alimenta do corpo e do sangue de Cristo, simbolizando a nossa união com Ele e com a comunidade. É um momento poderoso de comunhão e de renovação da fé. Mas Peterson vai além, né? Ele nos mostra que tanto as refeições simples do dia a dia quanto a ceia do Senhor nos conectam à ressurreição, nos nutrem e nos transformam. É verdade. Ele nos convida a ter essa consciência em cada refeição, sabe? Agradecer a Deus pelo alimento, partilhar esse momento com as pessoas que amamos, fazer desse momento um ato de amor e de comunhão. E falando em comunidade, chegamos ao terceiro elemento, os amigos da ressurreição. Peterson critica a ideia do leigo como um mero espectador da fé, passivo, sem protagonismo. Ele nos lembra que somos todos chamados a ser discípulos, a seguir a Jesus ativamente. É sobre arregaçar as mangas e viver a fé na prática, né? Não basta só ir à igreja no domingo, a gente precisa ser igreja no mundo, levando o amor de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Exatamente. Peterson questiona essa profissionalização da fé, que muitas vezes criam uma hierarquia desnecessária, como se a fé fosse um privilégio de especialistas. Ele nos lembra que o batismo nos insere na comunidade dos amigos da ressurreição, onde todos somos iguais, todos somos chamados a participar ativamente da vida da comunidade. E ele destaca os dois imperativos do batismo, né? Arrepender-se e seguir a Jesus. O arrependimento é esse chamado a mudança de direção, a conversão, abandonar os velhos hábitos e abraçar a nova vida em Cristo. É como se a gente fizesse uma virada de chave na vida, né? Deixasse para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus e seguisse em direção à luz, ao amor, à verdade. E seguir a Jesus implica uma vida de oração e obediência, né? É buscar a vontade de Deus em todas as coisas e viver de acordo com seus ensinamentos. É se colocar a serviço do próximo. Amar e servir como Jesus nos amou e serviu. É construir o reino de Deus aqui na terra por meio de ações concretas de amor e justiça. E essa caminhada mais leve, mais alegre, quando feita em comunidade com os amigos da ressurreição, é no apoio mútuo, na partilha, no perdão que aprendemos a viver o evangelho de forma mais autêntica. É como se a gente tivesse uma expedição, sabe? Enfrentando os desafios juntos, celebrando as vitórias juntos, nos apoiando nos momentos difíceis. A comunidade é essencial para a gente perseverar na fé e viver a plenitude da vida em Cristo. Mas, como Peterson bem observa, viver a ressurreição no dia a dia não é fácil, né? É um desafio constante, que exige vigilância e perseverança. A gente vive uma cultura que nos bombardeia com valores opostos ao evangelho. Individualismo, consumismo, egoísmo, competição. É preciso estar atento para não cair nas armadilhas do mundo. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza, né? É preciso muita força de vontade, muita disciplina, muita oração
para não se deixar levar pela correnteza do mundo. A formação pela ressurreição é um processo contínuo que exige esforço, disciplina e, acima de tudo, a graça de Deus agindo em nós. E Peterson, com sua sabedoria e sensibilidade, nos guia nesse caminho, nos mostrando como a ressurreição de Cristo pode transformar radicalmente a nossa vida, nos dando a força para vencer as tentações do mundo e viver como verdadeiros discípulos. Ele nos convida a experimentar a maravilha da ressurreição, a celebrar a vida em cada refeição, a caminhar em comunidade com os amigos da ressurreição. É um convite à transformação, à alegria, à esperança que só Cristo pode nos oferecer. E para aprofundar ainda mais esses ensinamentos, Peterson utiliza exemplos práticos, histórias inspiradoras de pessoas que viveram a ressurreição de forma autêntica, demonstrando como a fé pode se traduzir em ações concretas no mundo. Ele nos mostra que a formação pela ressurreição não é um conceito abstrato, mas uma realidade que pode ser vivida por todos nós no nosso dia a dia. É um chamado a sermos luz no mundo, a levarmos a esperança da ressurreição para todos os cantos da terra. É sobre sair da teoria e ir para a prática, É sobre deixar a fé se manifestar nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. É sobre sermos o evangelho vivo no mundo, levando a luz de Cristo para aqueles que estão na escuridão. E essa é a nossa missão como amigos da ressurreição, Levar a esperança, o amor de Cristo para o mundo. Transformar o mundo com a força da ressurreição. Exatamente. É sobre sermos agentes de transformação, semeadores de esperança, consultores do reino de Deus aqui na Terra. É sobre deixar o mundo um pouco melhor do que a gente o encontrou. Que lindo. E que desafio, Mas com a graça de Deus e a força da ressurreição, a gente pode tudo. Com certeza. E a gente fica por aqui na segunda parte do nosso mergulho. Na próxima e última parte, vamos explorar como Peterson nos desafia a colocar em prática esses ensinamentos, a viver a ressurreição de forma concreta no nosso dia a dia. Preparem-se para mais insights poderosos e inspiradores. A gente se vê na próxima. E chegamos à parte final do nosso mergulho em Vivendo a Ressurreição do Eugene Peterson. Ao longo dessa jornada, a gente explorou como ele nos impulsiona, a ir além de uma fé superficial, buscando uma formação espiritual genuína, moldada pela ressurreição de Cristo. É verdade. Relembramos os 3 pilares que ele destaca para essa formação: a maravilha da ressurreição, as refeições da ressurreição e os amigos da ressurreição. 3 elementos poderosos que nos conectam à presença viva de Cristo no dia a dia, que nos ajudam a experimentar, a força transformadora da ressurreição. E nesta última parte, a gente vai se aprofundar em como Peterson nos desafia a integrar esses ensinamentos em nossas vidas, a viver a ressurreição de maneira tangível no nosso dia a dia. Porque não basta só a gente ficar na teoria, A fé precisa se traduzir em ações, em atitudes, em uma vida transformada pelo amor de Cristo. Com certeza. Peterson nos convida a arregaçar as mangas e mergulhar de cabeça na formação pela ressurreição. E um dos primeiros passos, como vimos, é cultivar a maravilha da ressurreição. Aquele estado de abertura ao mistério, de espanto diante do poder de Deus, é como se ele nos dissesse: saiam da zona de conforto das suas certezas, abram-se para o novo, para o inesperado, permitam-se ser surpreendidos por Deus. É sobre ter um coração de criança, sabe? Que se encanta com as coisas simples da vida, que se maravilha com a beleza da natureza, que se deixa surpreender pela bondade de Deus. É sobre ter fé para enxergar a mão de Deus agindo em todas as coisas, mesmo nas situações mais difíceis. E para cultivar essa abertura à maravilha, Peterson destaca a importância do descanso, do silêncio, da contemplação. Ele coloca o sábado, o Shabat, como um tempo sagrado para a gente desconectar da correria e se reconectar com Deus, com a nossa essência. O Shabat é como um oásis no deserto da nossa rotina agitada, É um momento para a gente parar, respirar fundo, silenciar os pensamentos e simplesmente contemplar a presença de Deus em nós e ao nosso redor. É nesse espaço de quietude, de entrega, que a maravilha da ressurreição pode nos tocar profundamente, nos renovar, nos encher de esperança. E a partir dessa experiência de maravilha, de encontro com o divino, a gente é convidado a celebrar a vida em toda a sua plenitude. A exemplo de Jesus, que após a ressurreição, compartilhou refeições com seus discípulos. Peterson nos lembra da importância das refeições da ressurreição. Momentos simples que se transformam em encontros sagrados, em oportunidades de experimentar a comunhão com Cristo e com os irmãos. É sobre ressignificar o ato de comer, Transformar cada refeição em um momento de gratidão, de partilha, de comunhão com Deus e com o próximo. É sobre reconhecer a dádiva do alimento, agradecer a Deus por essa benção
Partilhar esse momento com as pessoas que amamos. E a ceia do Senhor, a Eucaristia, é o ápice dessa refeição da ressurreição, né? O banquete espiritual que nos alimenta e nos fortalece para a caminhada. É o momento em que nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, simbolizando a nossa união com Ele e com a comunidade, renovando a nossa fé e nosso compromisso com o Evangelho. E Peterson nos mostra que tanto as refeições simples do dia a dia quanto a ceia do Senhor nos conectam à ressurreição, nos nutrem e nos transformam. É sobre ter essa consciência em cada refeição, sabe? Agradecer a Deus pelo alimento, partilhar esse momento com as pessoas que a gente ama, fazer desse momento um ato de amor e de comunhão. E para vivermos essa experiência de forma plena, para que essa transformação aconteça de verdade em nossas vidas, a gente precisa se unir aos amigos da ressurreição, à comunidade de fé. Peterson critica a ideia de uma fé individualista, solitária, passiva. Ele nos chama a sermos discípulos engajados, participantes ativos da vida da comunidade. É sobre sair da caixinha da nossa individualidade e se abrir para a experiência do amor fraterno, da comunhão, do serviço ao próximo. É sobre reconhecer que a gente precisa uns dos outros, que a nossa fé se fortalece no encontro com o outro, na partilha, no apoio mútuo, no perdão. Ele questiona essa profissionalização da fé, que cria uma distância entre o povo e Deus, como se a fé fosse um conhecimento exclusivo de especialistas. Para Peterson, o batismo nos insere na comunidade dos amigos da ressurreição, onde todos somos iguais, todos somos chamados a servir, a amar, a construir o reino de Deus juntos. E ele destaca os 2 imperativos do batismo: arrepender-se e seguir a Jesus. O arrependimento é esse chamado à mudança de direção, à conversão, abandonar os velhos hábitos e abraçar a nova vida em Cristo. É um processo contínuo de transformação, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude da vida em Cristo. E seguir a Jesus implica uma vida de oração e obediência. É buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Em cada decisão, em cada relacionamento, em cada momento. É viver de acordo com seus ensinamentos, com seus valores, com o seu amor. É ser sal e luz no mundo. É construir o reino de Deus aqui na terra com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos corações. É sobre ter a coragem de ser diferente, de nadar contra a correnteza do mundo, de viver os valores do Evangelho, mesmo que isso signifique eu contra a maré. É sobre ter a ousadia de amar incondicionalmente, de perdoar sem limites, de servir com humildade. É isso aí. E assim, a gente conclui nosso mergulho em Vivendo a Ressurreição, do Eugene Peterson, um livro que nos inspira a viver a fé cristã de forma profunda e transformadora. Peterson nos mostra que a ressurreição de Cristo não é um evento distante, mas uma realidade viva, que pode permear todo o nosso ser, nos impulsionando a viver com mais alegria, esperança e amor. Esperamos que esse mergulho tenha sido inspirador para vocês também. Que a mensagem de esperança e transformação da ressurreição de Cristo continue a ressoar nos nossos corações, nos guiando em nossa caminhada. E como sempre, convidamos vocês a continuar essa conversa nos comentários. Compartilhem suas reflexões, suas experiências, suas dúvidas. A comunidade Fé em Letras está aqui para, juntos, aprendermos e crescermos na fé. Até a próxima, amigos da Ressurreição.